Hello guys, alright, Rachel, tudo bem com vocês? Hoje iniciando mais uma aula de língua inglesa, em que a gente vai ver um assunto da gramática, né? Entrar agora na questão gramatical, mas não se preocupem porque esse assunto ele é simples, ele é fácil, se vocês prestarem atenção direitinho na aula até o final, vocês vão conseguir entender, vocês não vão ter dificuldade nem... Então vamos lá, vamos começar. Vamos estudar hoje, então, os moral verbs em nossa aula de língua inglesa, nossa English class. Vamos iniciar justamente, né, conhecendo a definição, que são os moral verbs, né? Por que eles constituem um assunto, um conteúdo na gramática diferente dos outros verbos? Vamos iniciar, vamos ver. Iniciemos, então, pela definição dos verbos modais. O que são os verbos modais? São auxiliares que expressam ideias como habilidade, permissão, sugestão, obrigação, dedução, conselho, etc. Aqui nós temos duas preciosas informações a respeito do moral verbs. O quê? Que são verbos auxiliares, portanto, eles nunca atuarão como verbos principais, tá? E quais são as significações que eles trazem para um contexto, que são as habilidades, permissão, sugestão, essas aí que estão descritas para vocês. Quais são os verbos modais, os moral verbs, que nós estudaremos hoje? Lembrando que eu dividi, né, o grupo dos moral verbs em dois grupos, para que a gente não precise estudá-los todos de uma vez só, né? A gente pode aqui dividi-los, eu dividi em dois grupos, bom, a gente estuda uma metade, uma parte nessa aula, e numa outra aula de abordagem dos moral verbs, a gente conclui estudando o outro grupo, a outra parte dos verbos, ok? Então, hoje veremos o can, o could, o must, o should, o mustn't e o have to. Apenas esses 6 verbos modais hoje, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, como eu falava, os verbos modais, eles têm algumas particularidades, algumas especificidades que vão determiná-lo como um conteúdo dissociado dos outros verbos. A gente precisa estudá-lo de forma diferente da forma como a gente estuda, né, os verbos que a gente não classifica como verbos modais. Então, vamos lá, vamos entender quais são, conhecer e entender quais são essas particularidades, essas especificidades que só os moral verbs é que tem. Bom, os verbos modais não podem ser conjugados. Isso quer dizer que eles vão permanecer da mesma forma do infinitivo nos diversos contextos em que eles fizerem parte, que eles participarem. O verbo principal do contexto sempre estará no infinitivo. Eu tenho um verbo modal que não vai ser conjugado com marca, aquelas marcas lá de terceira pessoa, precisar acrescentar S, precisar acrescentar ES, ou tirar Y, não precisa. Na verdade, eles ficam da forma como eles são no infinitivo. E o verbo principal também vai ficar no infinitivo. O verbo principal do contexto, ele não vai precisar estar no passado, no presente, no futuro, no present continuous, com ing, nada disso. Ele fica no infinitivo, a gente só tira o to do verbo principal, e aí o verbo, ele entra, né, ele é usado, empregado dessa forma lá. Beleza? Então, uma vez que a gente tem um contexto, que a gente tem um verbo modal ali presente, lembremos que o verbo principal fica no infinitivo, e que o verbo modal ele não tem conjugação, ele não precisa sofrer aquelas variações que os outros verbos sofrem em determinado contexto, diante de determinado sujeito, né? Pessoa do discurso. Contextos com moral verbs não precisam de auxiliares, de forma negativa nem de forma interrogativa. Então, assim, se eu tenho lá uma situação na forma negativa, eu não preciso colocar o don't, o doesn't, o do not, ou o does not, né? Não preciso. De que forma eu vou empregar isso? Daqui a pouco a gente vê. Na forma interrogativa também, eu não preciso colocar os auxiliares, né? Para iniciar a pergunta. A gente tem uma maneira diferente, né? Particular, de trabalhar com os moral verbs nesses contextos negativos e interrogativos. Para contextos negativos, o que a gente faz? A gente acrescenta o not. E interrogativos, posicionamos o moral verb para o início da frase. Lá no início, a gente coloca ele no início, sempre usando o ponto de interrogação ao final. Exemplo, eu tenho a expressão I can drive, que significa eu sei dirigir ou eu posso dirigir. Na forma interrogativa, conforme nós falamos aí, eu vou posicionar
o moral verb can, né, que é o verbo modal da frase, do contexto, no início, eu vou colocá-lo no início do contexto da frase. Então, can you drive? Você sabe dirigir, ou então você pode dirigir, beleza? E na forma negativa, então, eu vou colocar I can't drive, ou é justamente isso aqui que a gente está falando, que a gente não vai usar nem o do, nem o does. Então, nada de colocar I can't drive. Está errado essa forma, tá, gente? Gramaticalmente errado. O correto é I cannot drive ou I can't drive. Por quê? Eu coloquei o not aqui, ó. O can é o único verbo modal que vai admitir que o not fica junto da palavra, do verbo. Não vai ficar cannot, ok? E se for abreviar, can't drive. Tranquilo? Então, nada de colocar do nem does no início para interrogar, para perguntar numa question. E nada de também associar you do ou does ao not para negar em contextos negativos. Beleza? Então, agora, vamos ver como que vai ser empregado, como é que a gente usa, né? How to use cada verbo modal que a gente vai estudar hoje. O can é o nosso primeiro verbo. Significa poder em uma tradução livre. Se eu tenho can, que é o verbo modal aqui. Se eu tenho can sozinho, separado, isolado, a gente vai entendê-lo, vai traduzi-lo para o português como poder. Significa poder. Porém, dependendo do contexto, o verbo can pode assumir 3 significações. São elas: ability, que são habilidade, exemplo. He can speak both Portuguese and English. Ele pode tanto falar português quanto inglês. Então, eu estou dando aqui, eu estou dizendo que ele pode, ele sabe, ele tem essa habilidade, ok? E aí eu utilizo o can para expressar esse tipo de situação. Possibility, possibilidade. Também para expressar possibilidade, eu vou poder utilizar o can. Então, como fica? I'm sure I can teach you in English. Eu tenho certeza que eu posso ensinar inglês a você. I'm sure I can teach you English. Beleza? Então, a possibilidade. É possível que eu possa te ensinar inglês. Então, é isso que está querendo dizer, está expressando isso. Então, se está expressando possibilidade, eu posso estar utilizando para expressar isso aí o verbo modal can, moral verb can. E também, né, outra possibilidade de emprego do can é para expressar permissão. Só que a permission, de uma forma mais informal. Quando a gente precisar pedir uma permissão de forma mais formal, a gente não vai poder usar o can, tá? A gente vai usar outro verbo modal que vocês verão daqui a pouco. Exemplo, Mom, can I play outside? Mãe, eu posso ir brincar lá fora? Então, num contexto informal, entre o filho e uma mãe, entre 2 amigos, 2 colegas, a gente pode utilizar para pedir permissão o can. Tá tranquilo, tá super correto, de acordo, conforme a gramática, ok? Outro verbo modal que nós iremos ver agora é o could. O could ele é usado para expressar habilidade ou capacidade no passado e também para pedir permissão, só que de maneira mais formal do que com can. Então, habilidade. Exemplo, Ayrton Senna could drive very fast. O que é que eu disse? O Ayrton Senna ele podia dirigir muito rápido. Né? Se ele podia dirigir muito rápido, eu estou expressando habilidade passada, habilidade do passado. Então, aí eu não posso colocar o can, vou ter que utilizar o could. Para a permissão mais formal, é o mesmo que eu falar assim, could you please me a favor? Você poderia, por gentileza, me fazer um favor? Ou me ajudar, né, no sentido aí. Então, quando você vai pedir, né, com mais jeitinho, que a gente chama de com mais formalidade, aí a gente utiliza o could e não o can, ok? Tranquilo. Nosso próximo verbo modal é o must. O must pode expressar necessidade, obrigação e dedução lógica. Prestem atenção. Necessarily, necessidade, como é que ele fica? You must this video, you learn to learn everything. Você deve assistir esse vídeo até o final, né? Para aprender algo, para aprender alguma coisa, para aprender tudo. Então, para você aprender tudo sobre esses verbos modais de hoje, que a gente escolheu para estudar, você precisa assistir o vídeo até o final. Isso é o quê? Isso é uma obrigação? Não, isso é necessidade. Para você aprender, você precisa, né? Tem a necessidade de assistir até o final. Então, isso é uma necessidade. Não vamos confundir necessidade com obrigação, galera. Obligation, obrigação. All the employees must be at work 8 a.m. O que a gente entende disso aqui? Todos os empregados devem estar no trabalho às 8 horas da manhã. Isso aqui é uma obrigação, isso não é uma necessidade, isso é uma obrigação.
Quem não chegar, vai, de uma certa forma, vai ser advertido, alguma coisa vai acontecer. Então, você tem, né, a obrigação de estar no trabalho. Você não, todos os empregados têm a obrigação de estarem no trabalho às 8 horas da manhã, beleza? Obrigação. Agora, para dedução lógica. Por que eu utilizo must? Vamos ver um exemplo. That means you went. Is must have been called by the rain. Então, aquele homem, ele está molhado. Ele deve ter sido pego pela chuva. Então, eu deduzi, ó, is must, ele deve, né, o sentido a tradução do must, em linhas gerais, é deve. Então, ele deve ter sido pego pela chuva. Uma dedução lógica, porque eu estou vendo que o cara está molhado, então a gente deduz uma coisa bem possível de que tenha sido acontecido, então por isso ela é lógica. Outro verbo modal que nós temos para ver hoje é o have to. E a respeito desse verbo modal, do moral verbo have to, eu preciso trazer algumas observações, porque ele, na verdade, vai fugir um pouquinho às regras dos moral verbs. O que é que ele expressa? Ele também vai expressar uma obrigação, da mesma forma que o must. Porém, é uma obrigação mais impositiva. Tipo assim, se você tem o have to no contexto, de expressando uma obrigação, tu não tem outra opção. Tu vai ter que cumprir essa obrigação, ok? Exemplo. They have to wake up later every day not to get late to work. Então, eles, né, devem levantar cedo, eles precisam levantar cedo. Eles devem levantar cedo todos os dias para não chegar tarde no trabalho. Ou não chegar atrasado no trabalho. Então, gente, essa é uma obrigação mais impositiva do que uma outra obrigação, porque se eles não levantarem, né, cedo para poder, eles vão chegar atrasados e aí não vai ser, é uma obrigação que a pessoa tem. Não entenda isso como uma necessidade. É obrigado a chegar naquele horário no trabalho, ok? Queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, esse verbo modal, o have to, ao contrário dos demais, tem as normas, né? Na verdade, tem as formas, eu errei aqui, viu, gente? Desculpa. Tem as formas negativa e interrogativa com o emprego dos auxiliares do, does e don't. Lembra que lá no início eu falei para vocês que a gente não precisa utilizar o do e o does como auxiliares para os verbos modais. Ele não precisa de auxiliar nenhum, porque eles já são auxiliares. Porém, esse aqui, o have to, ele precisa. Só ele vai fugir à regra. Então, vamos ver como é que fica. Na forma negativa, eu tenho they don't have to wake up early every day. Mesmo exemplo que eu usei lá. Então, eles não precisam, eles não devem, eles não têm que levantar cedo para ir para o trabalho todos os dias, né? Beleza. Então, eles não devem. Neguei. Como é que eu usei o don't e depois o meu verbo modal? Sujeito, don't ou do not e depois o verbo modal, que é o have to. Question. Como é que vai ficar na question? Você vai usar o auxiliar no início para perguntar, conforme você usa lá no single present com todos os outros verbos que não são modais. Do they have to wake up early every day? Eles precisam, eles têm que levantar cedo todos os dias? Perguntando, né? E você termina a frase, né? Not to get late to work. Então, beleza. Já sabe que o have to é o único que foge à regra, precisando utilizar aí os auxiliares do, does e don't. Eu preciso que vocês peguem essa observação, essa exceção. Isso é uma exceção da regra. E as exceções, geralmente, elas entram e confundem um pouquinho a cabeça de vocês. Então, aprendem isso aqui de uma vez, que vocês não terão dificuldade. Ok? Vamos continuar. O outro verbo modal que nós temos para estudar hoje é o mustn't, que ele vai expressar a proibição. Não é obrigação, ao contrário. É proibição. Vai estar proibido fazer alguma coisa. Então, eu uso o mustn't para poder trazer esse sentido de proibição para o contexto. Então, vamos lá. Proibição. E student mustn't be at school without uniform. Os estudantes não devem estar no colégio, na escola, sem uniforme. E aí você vai ver proibição como assim? Se você chega num colégio sem uniforme, num colégio que tem essa regra, você não entra, você é proibido de entrar. Você é proibido de ficar lá. Então, é uma proibição. Não é uma obrigação, é uma proibição. Está proibido. Se quiser vir, tem que vir de uniforme. Tranquilo. Outro verbo que nós temos aqui é o should. O should, na verdade, expressa a ideia de sugestão ou de conselho. Também vai representar a tradução do deve, né? Significa deve, mas ele vai passar a ideia de uma sugestão, de um conselho. Sugestão e conselho geralmente são bem sinônimos, são bem parecidos, né, gente? Advice, conselho, or suggestion, sugestão. You shouldn't drive so fast. It may be dangerous. Então, você não deve dirigir tão rápido. Pode ser perigoso, ok? Então, a gente tem aqui o shouldn't com a negativa, né? Shouldn't, lembrando que não vai ser a negativa da mesma forma lá
do have to, que fugiu a regra, que usou o don't, ou pode usar o doesn't. Então é shouldn't, ou seja, should not drive so fast. Você não pode, aqui ele na negativa, né? Drive so fast. Ele não pode dirigir, você não pode dirigir tão rápido. Pode ser perigoso, é perigoso, ok? Beleza, gente, era a respeito sobre desses verbos modais que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Não é difícil, perceba o que a gente viu lá, né? Recapitulando, quais foram os verbos modais que nós vimos hoje? Nós vimos o can, o could, o must, o have to, o mustn't e o should. 6 verbos modais, ok? E a gente viu lá quais são os contextos, quais são as ideias de expressão, de expressividade que eles assumem, que eles expressam dentro de um contexto em que são empregados. Ok? Tranquilo? Então, until the next class, até nossa próxima aula. Bye, bye. Fiquem com Deus. Nós nos encontraremos depois.